Bom dia a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Sofia e esse é o primeiro podcast dos alunos do curso Orador e Apresentador. Hoje vamos falar sobre um assunto muito discutido no ambiente escolar, que é o bullying. Por isso, trouxemos a psicóloga Valquília. Ela é psicóloga clínica e escolar, formada pela Faculdade Grande ABC e formação é psicanálise com especialidade em crianças e adolescentes. Bom dia, Valquília. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Você vai apresentá-los? Sim. Antes de começar, quero apresentar meus colegas. A Jéssica. Oi, Jéssica, bom dia. O Kevin e Eric. Kevin. Aí faltamos a colega chamada Desirê. Aí ela também hoje faltou. E para começar, gostaria de perguntar, qual é a definição de bullying? O que é bullying propriamente dito? Vamos lá, explicar um pouquinho para vocês. Tenho certeza que vocês já ouviram, essa palavra, não é conhecida, parte aí do vocabulário de vocês. Bullying não é uma palavra que faz parte do vocabulário, do português, É uma palavra estrangeira que vem do inglês, bully, e que significa valentão, intimidador. Então, por isso a palavra bullying, que nós entendemos, o significado como intimidação, opressão, agressão. Então, ela tem esse significado. Quais os tipos de bullying ou o que caracteriza o bullying? Existem vários tipos de bullying, Então, podem ser agressões físicas, psicológicas, intimidações, podem ser... elas acontecem muitas vezes pela internet, Quando uma pessoa começa a difamar a outra pelas redes sociais. Então, existem várias formas. E o que consiste, Quando a pessoa ela usa esses recursos para intimidar alguém, para ameaçar, para constranger, para causar um sofrimento, que muitas vezes ela às vezes não sabe que está causando de fato um sofrimento. A pessoa que sofre bullying, o que ele deve fazer imediatamente? A pessoa que sofre, ela deve procurar ajuda. Então, normalmente, ela precisa comunicar aos pais, que ela está passando por isso, porque isso ela provoca algumas reações, Então, às vezes, ela começa a ficar isolada, ela começa a querer não frequentar o lugar que ela frequenta. Então, se é no ambiente que ela faz um curso, ou se é na escola, ela vai querer evitar esses lugares, porque justamente ela não está se sentindo bem, naquele espaço. Então, ela tem que sim comunicar aos pais, ou na escola procurar um professor, alguém que ela confie, ou um psicólogo escolar, para relatar de fato o que está acontecendo. Por quê? Porque ela precisa ser cuidada e também o agressor, quem está fazendo bullying, precisa ser também de ajuda, É uma pessoa que faz isso, mas também precisa de ajuda. O que uma pessoa comum deve fazer para ajudar a outra pessoa que está sofrendo bullying? Isso, vamos imaginar uma situação. Você está sofrendo bullying e ela acaba sabendo disso, Como que uma pode ajudar a outra? Ouvindo, acolhendo, explicando que ela não pode, que isso não é uma postura, ela não deve aceitar isso, e aí ela deve procurar algum adulto que possa mediar isso, com o agressor, com quem está provocando isso, fazendo isso. Você já sofreu bullying? Já. No colégio, já sofri uma situação que eu levei um tapa na cara sem saber por que aquilo aconteceu. Então, era um comportamento de algumas meninas que provavelmente tinham inveja, não gostavam de alguma atitude, não gostavam às vezes de mim, não necessariamente tem um motivo, Não necessariamente você fez alguma coisa, mas eu levei um tapa no rosto e aí depois eu fui descobrir o que era aquilo. Mas isso é uma agressão, física e consiste num bullying. Mas na minha época, enquanto eu estudava, não se tinha essa caracterização. Hoje a gente já sabe, tem um nome, então a gente combate isso, as escolas estão promovendo campanhas para combater o bullying, mas antigamente não era dessa forma. Você já fez bullying? Eu não.
Eu sempre fui muito cuidadosa em relação a isso. Como que você acha que as pessoas que praticam bullying se sentem? O que é comum? Quem faz o bullying, normalmente, ela também tem problemas, né? Às vezes é muito comum essa pessoa não saber lidar com as emoções, não saber lidar com a agressividade dela. Ela, às vezes, é maltratada, então, às vezes, ela sofre agressão, muitas vezes por parte dos pais. Então, por ela não querer, ela se sente ruim sendo agredida, ela vê um prazer agredindo os outros, né? Por quê? Porque ela não quer se ver como fraca, ela não quer se sentir ruim, né? Porque de fato ela se sente. Então ela maltrata os outros e isso dá um prazer para ela, né? Então isso é comum acontecer. Então por isso que quem faz bullying também precisa de ajuda, né? Então é muito comum a pessoa sofre uma agressão, às vezes por parte, às vezes na família, por parte de parentes, enfim, ou por amigos, mas ela não quer se sentir fraca, então ela agride outras pessoas e se sente melhor com isso. Alguma pessoa próxima a você já sofreu bullying e qual foi a sua atitude? Já, né? Como eu sou psicóloga clínica, eu acompanho muitos adolescentes e crianças que sofrem, né, bullying. E aí eu vou até a escola, converso com a coordenação, converso com a família, converso com os professores, e aí aquela criança precisa de uma ajuda, né? E também para que a escola converse com o agressor, né, no sentido de fazer com que aquele comportamento, né, não aconteça mais. Então precisa assim de todo esse apoio, né, dos profissionais que estão junto com a criança, o adolescente e a família também, para que aquele comportamento possa ser mudado, né? E muitas vezes ela precisa de terapia, tanto o agressor quanto a vítima, né? Quando você falou que os pais têm que cuidar mais do filho para saber o que ele está sofrendo, né? Mas tem alguns pais que não acham que bullying é uma coisa muito grave. Aí vão achar que é só brincadeira dos colegas, assim. Você já viu algum desses casos? Sim, o que acontece, né? As brincadeiras, elas fazem parte, né? Mas elas têm limites. A partir do momento que a criança, o adolescente, começa a se sentir muito incomodado, começa a ficar triste, começa a se isolar, começa não querer estar junto com os amigos, enfim, isso já, quer dizer, já passou da conta, né? Já não é mais uma brincadeira, né? Já está fazendo um mal para a pessoa. Então, os pais precisam ajudar a criança, o adolescente, a ver qual é o limite, né? Tem o tanto que pode ser brincadeira? Pode, mas às vezes passou da conta e aquilo começa a provocar um mal-estar, começa a provocar problemas, né? Mexer com a autoestima, né? Aí a criança começa a se sentir inferior, né? Aí sim a consequência de se isolar, de querer ficar sozinha. Então isso precisa ser cuidado, né? Então os pais precisam considerar que tem um tanto que pode ser brincadeira, mas qual é o limite disso? Cada um tem um limite, né? Então passou disso, pode sim se caracterizar um bullying, né? Aí precisa de um olhar e de uma atenção, de um cuidado. É porque eu também sofri de bullying. Aí antes não sabia que por que tô sofrendo bullying é minha problema. Mas depois que eu pensei um pouquinho, tipo, se aquela pessoa não gosta de você, que se você faz tanta coisa, ele não vai gostar de você mesmo, tipo, ele não tem inveja ou outras coisas com você, né? Aí eu percebi uma coisa que deixa pra lá. A minha mãe também falou pra mim se não tá dando bem com uma pessoa, então não deixa, não brincar mais com ele. Aí agora não tô mais sofrendo bullying. Porque pode acontecer, né? De um amigo, você quer ter muita amizade com uma pessoa, mas aquela pessoa não tem muita afinidade com você. Então, às vezes começa a falar mal, tá? Então, às vezes, se afastar é o melhor caminho. Mas o que acontece? Às vezes, quando uma pessoa pratica bullying, ela vai contaminando os outros, né? Então, ela vai falando, olha, ele é assim, ele é assim. Então, começa a ter um movimento
um faz, né, quem pratica o bullying, mas ele vai levando os outros a acreditar que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa não é legal, então vai humilhando, vai oprimindo aquela pessoa, vai intimidando. Aí é ruim, né, quando isso começa a virar um movimento. Os outros vai na cola. E quem pratica o bullying quer ser, às vezes, o popular, quer ser, se identificar como, né, o popular, né, a palavra que define melhor. E aí, sim, vai causando um mal-estar, né, para um grupo, né? Então, esse que é um ponto ruim. Quais seriam os papéis dos pais na relação ao bullying? Primeiro, acolher o que o filho traz, ouvir, tentar entender e depois procurar ajuda, né? Normalmente acontece na escola ou em algum grupo social que a criança ou adolescente participe. Então, primeiramente, acolher a criança, ouvir, validar o que ela está sentindo, porque ela é que é a vítima, e aí sim procurar ajuda para que quem está fazendo isso tenha uma atenção também para que não continue fazendo, né, o bullying, praticando o bullying. Então, o primeiro momento é o acolhimento, porque se você leva para os pais, e os pais, isso não é nada, não dá importância, fala que vai passar, né? Aí a própria criança deixa de falar, o adolescente deixa de falar e vai ficando ruim, vai se sentindo mal sobre aquilo, sobre o que está acontecendo. Então, os pais precisam acolher, entender o que está acontecendo, procurando ajuda, né? Para ver onde está o agressor e agir junto a quem está cometendo o bullying. Essa pergunta é meio problemática, mas qual é o lado bom do bullying? O lado bom do bullying, vamos pensar. Se pensar numa trajetória, o que antes, lá atrás, eram brincadeiras, né? Não se fala brincadeiras, mas já existiu bullying. Muitas crianças também ficaram... entenderam essas brincadeiras como algo ruim, que mexeram com a sua autoestima, né? Só que isso era normalizado, então, tudo é brincadeira. Hoje a gente já vê que existe um limite da brincadeira e como cada um aceita as brincadeiras e o que passa a ser algo que prejudica a nossa autoestima, né? Que prejudica a nossa imagem, a nossa forma da gente se ver. Então, hoje eu vejo que bom que a gente enxerga que isso, né, existe o bullying, tem limites, né, do que é brincadeira e do que é bullying, que passa a prejudicar a pessoa. E quem hoje, então acho que pelo fato da gente enxergar dessa forma, a gente tem um ganho, né, de combater isso, o que antes não era combatido, né? Então antes a gente não via assim, normalizava, tudo era brincadeira. Hoje a gente já vê dessa forma, vê o quanto isso prejudica muitas crianças, adolescentes, e a gente tem uma forma como combater, né? Então hoje as escolas precisam ter campanhas, né, de conscientização sobre o bullying para combater isso. Então eu acho que o lado bom também é que quem sofre sabendo que isso é errado vai procurar ajuda, né? E quem faz também uma hora vai se intimidar porque vai ser descoberto e vai ter que mudar, não vai poder ficar cometendo bullying com o outro. Então, o fato da gente falar sobre isso faz a gente ter consciência, né, e da gente combater o bullying, né? Então, e quem sofre procurar ajuda, né? Então, aí ele vai ter que melhorar a imagem dele, ele vai ter que também sair, não aceitar determinadas coisas que ele aceita. Então, ele também vai ter que ter um movimento para, de repente, se posicionar num grupo, né? De não achar que pode ser tratado dessa forma. Então, isso pode gerar um ganho para ele. Um ganho no sentido de também reagir melhor frente ao comportamento dessas pessoas que querem maltratar, oprimir, que querem, né, humilhar. Né? A gente pode pensar um pouquinho por esse lado. E sobre o bullying, isso é crime? Não, não é crime, né? Mas existe uma lei hoje que exige das escolas um movimento, né, de campanha, né,
para conscientização e de combate, né? Mas uma criança, um adolescente que faça bullying, ele não vai ter uma punição por conta disso. Punição no sentido de a escola pode adotar medidas, mas não, né, isso fora ambiente escolar. Enfim. Quais os traumas que podem ficar na pessoa que sofre bullying? Pode mexer muito com a questão da autoestima dela, ela pode ficar muito isolada, pode desencadear um quadro depressivo, né? Se é uma criança que já tem, às vezes, questões familiares, e aí já tem questões de baixa autoestima, isso vai favorecer de forma negativa. Né? Você já presenciou um caso de bullying? Já, né? E aí tiveram que ter medidas junto à escola, junto à sala de aula, discutir sobre o tema. Por quê? Porque vamos imaginar, vocês estão aprendendo sobre a vida, sobre as questões dos relacionamentos, né, o que é certo, o que não é perante a nossa cultura, né, o que é um comportamento adequado ou não. Eles estão aprendendo sobre isso. Então, por isso que na sala de aula existem muitos comportamentos, às vezes, que o amigo tem, tá, mas isso é certo, não é? Então, pensar sobre isso, né, discutir com o professor, isso são formas importantes de ir conscientizando, né, que a gente não pode aceitar que alguém nos maltrate, né, que alguém faça isso com a gente. Então, assim, e aí, na medida que os alunos, as crianças, os adolescentes têm essa consciência, eles vão combater, né, então eles vão procurar ajuda para retratar isso, né? Então, é o que de fato aconteceu. Qual é o perfil da pessoa que pratica o bullying? Normalmente, quem pratica, como eu disse, né, ele quer ficar nesse lugar muitas vezes do popular, né, um lugar, né, de ser também visto, reconhecido, só que acaba sendo feito isso de uma forma muito negativa. Normalmente quem faz bullying tem questões emocionais, não sabe lidar muitas vezes com a agressividade, aprendeu uma forma de expressar os sentimentos, humilhando os outros, maltratando os outros, sente prazer nisso. Isso tem muitas vezes a ver com a história particular, que às vezes sofre agressão, né, e sente um prazer agredindo. Então, normalmente, quem pratica o bullying precisa de acompanhamento psicológico, precisa de apoio para que ele aprenda a lidar de uma outra forma com as emoções dele, né? E tem um outro tipo de postura, né? Porque ele acaba querendo chamar a atenção e ser popular dessa forma ruim, né? Maltratando, desprezando, né? Fazendo o outro se sentir menos, né? Para que ele se sinta o quê? Mais, melhor, né? Só que muitas vezes ele se sente ruim sobre ele mesmo. Então ele se protege para não lidar com aquilo que ele sente, né? Que tem a ver às vezes com maus tratos que ele recebe muitas vezes no próprio ambiente familiar. Muito obrigada pelos meus colegas que participaram desse podcast e obrigada pela nossa psicóloga Valquília. Você tem algum bilhete para deixar? Eu quero agradecer o convite, né, de poder contribuir aí com um pouco mais de informações para vocês e que vocês também possam levar adiante, né, o que vocês ouviram, né, para que a gente possa combater o bullying, né, não aceitar e procurar ajuda, né, sempre de quem vocês confiam, na escola, os pais de vocês, e que é importante a gente se posicionar frente a isso. E eu quero deixar como referência esse livro, Por que devemos combater o bullying? Crianças entendendo o que é e como se combate. É uma leitura bastante fácil e que também vai ser bastante esclarecedora sobre o tema, tá bom? Então, agradeço o convite e a participação aí nessa manhã junto com vocês. Obrigada pelas pessoas que estão assistindo e tchau!